isso aí, galera. Vamos lá. Boa. Vamos que vamos. Deixa eu mexer aqui na internet rapidinho. Boa. Vamos nessa, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Live número 43 na área. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live aqui. Tirar dúvida, explicar sobre fundos imobiliários, comentar um pouco sobre o que está acontecendo na indústria, fazer... Hoje eu não tem muita coisa ali de notícia e tudo mais, então, grande Gilmar aí na área, bom dia, bem animado, bora! Então, decidi trazer ali um pouquinho de cálculo de preço-teto, tá? Comentar um pouquinho e dúvida. Quem tiver dúvida, pode mandar aí nos comentários, fiquem muito à vontade, vamos lá! Vamos que vamos. Então, galera, hoje, aproveitar que a gente teve toda essa movimentação ali no Tesouro Direto, isso acabou mexendo bastante nas taxas, curva de juros abrindo bastante, Tesouro IPCA batendo ali IPCA mais 6. Então, vamos fazer ali um pouquinho de cálculo de preço-teto, pegar aqui alguns fundos de tijolo para a gente poder trabalhar. E por que eu gosto de usar bastante essa calculadora de preço-teto? Inclusive, quem quiser a calculadora, quem está aí na gravação do YouTube, o link está na descrição aqui do vídeo. Quem quiser ir, que está aqui no Instagram, é só ir no link da minha bio. Calculadora de preço-teto, tá? Porque, qual que é a parada? O PVP, ele é uma métrica que funciona para fundo de papel, para fundo de fundo, para fundo de tijolo... Desculpa, para fundo de papel, para fundo de fundo, para fiagro atrelado a crédito. Então, funciona bem o PVP, porque ali você tem ativos que são marcados a mercado com muito mais dinâmica. Então, o fundo de papel, ele tem marcação a mercado, ali você tem as taxas alterando. O fundo de fundo, ele está comprando outros fundos imobiliários, então você tem ali o preço da cota do fundo alterando. No fiagro atrelado a crédito, mesma coisa também. Só que no fundo de tijolo, o VP ele é atualizado a cada 12 meses, geralmente ali dezembro. Então, como é que você vai ficar com um indicador que é atualizado a cada 12 meses para você poder avaliar se um fundo está barato ou caro? E é muito comum você encontrar o seguinte, pô, o BTLG fez isso. O BTLG anunciou uma venda de 2 imóveis, sendo que ele conseguiu vender a 15% acima do valor patrimonial do imóvel, e o outro ele vendeu a 25% acima do valor patrimonial do último laudo. Então, cara, seria o que? Um PVP de 1,15 e um PVP de 1,25, se você for olhar por essa lógica. Cara, e aí o fundo, sei lá, tá com PVP de 1,02, 1,03. E aí, tá barato ou caro? Então, se o fundo de tijolo, apesar de estar com PVP acima de 1, ele consegue vender imóvel muito acima do laudo patrimonial, cara, isso já te dá um indício de que realmente aquele fundo não esteja caro no mercado. E aí uma forma que você pode usar para descobrir se um fundo está barato ou caro é usando a fórmula de Gordon, tá? Que é a fórmula que está por trás aqui da minha planilha de preço-teto. Então vamos pegar aqui alguns fundos imobiliários. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o PVBI 11, tá? Inclusive fiquem muito à vontade para quem quiser, coloca aqui o fundo imobiliário que vocês querem que eu rode aqui na planilha para vocês verem, tá? Então vamos pegar, por exemplo, PVBI 11, que é um fundo de laje corporativo. Vamos pegar aqui a média de dividendos. Então, para que vocês vejam, né, para quem ainda não conhece a minha planilha, essa é a planilha de preço-teto, tá? De novo, quem tiver interesse, aqui pelo Instagram tá lá no link da bio, quem tiver aí pelo YouTube, tá na descrição do vídeo. Então, você vai entrar aqui com o código do fundo, PVBI, você vai projetar, você vai colocar a média dos últimos dividendos que ele tem pago, e como ele é um fundo de tijolo, você seleciona aqui se ele é tijolo ou papel, e você vai entrar aqui com algumas premissas, e baseado no que você preencher aqui, você tem um prêmio de risco aqui, beleza? E aí a gente tem um cálculo funcionando aqui, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos pegar aqui o PVBI 11 e vamos dar uma olhada aqui. Pesquisar no Status Invest, vamos pegar o PVBI 11, tá? Vamos dar uma olhada no que a gente tem de dividendos aqui em média no PVBI 11. Então, o dividendo do PVBI, ele tá ali rodando
na casa de uns 65 centavos, tá? Então, o fundo está pagando ali por volta de 65 centavos aqui. Então, ó, 65 centavos, ó, deixa eu descer para vocês verem bem aqui, ó. 65 centavos. Então, vamos colocar, ó, uma média aqui de uns 65 centavos. Beleza? Então, as taxas aqui são os valores do final de semana, mas vamos dar uma olhada do que estavam no final de semana, né? Fechamento de sexta, mas vamos dar uma olhada aqui. Tesouro IPCA 2035, 607, 2045, 604. Beleza, então vamos lá. Já estão as taxas aqui. E aí a gente vai no relatório gerencial do fundo para poder pegar informação de vencimento de contrato, de vacância. A gente tem um relatório bem recente aqui. Então a gente vai no relatório gerencial para poder pegar esses dados. Então vamos olhar como é que está a vacância, prazo médio de contratos, vamos dar uma olhadinha como é que está a questão de alavancagem, para daí a gente poder preencher ali no relatório. Então vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Ó, vacância do fundo 7,6, prazo remanescente de contratos aqui 44 meses. Então a gente vai atualizar aqui na planilha. Então a vacância está entre 5 e 10, prazo médio de contratos está entre 2 e 5. Tá? Vamos dar uma olhada na alavancagem. Vamos ver o que a gente tem de alavancagem aqui. Geralmente fica no final. Deixa eu dar uma olhada aqui. Receita imobiliária e resultado. Vamos ver o que a gente acha aqui em termos de endividamento do fundo. Aqui é sobre o gestor, detalhamento dos ativos, tá? Despesas financeiras. Bom, a princípio o fundo não tá ali com alavancagem e tudo mais. Então, despesas operacionais, despesas imobiliárias. Bom, a princípio parece que o fundo não está ali com alavancagem. Aparentemente não está com alavancagem, então vamos colocar aqui alavancagem de até 10%. Beleza? Então, alavancagem de até 10%. Beleza? E aí, a gente tem um prêmio de risco aqui de 2,25, tá? Nessas condições, vamos lá. Então, olhando para esse patamar de dividendos aqui de 65 centavos, nesse prêmio de risco, nessas taxas, PVBI fica com um preço teto aqui de 93,92. Beleza? E aí, se você quiser até colocar uma margem de segurança aqui e tudo mais, caso você ache que o teu valuation foi muito otimista, tá? Você pode colocar aqui também, e aí ele coloca uma margem de segurança aqui no preço teto, tá bom? Então, nesse caso, nessas condições, a gente tem aí um fundo que está com preço acima, um preço teto abaixo aí do preço de mercado. Então, no mercado ele está ali cotado a R$ 100,61, só que nessas condições aqui, o preço teto está ali em R$ 93,92. Ou seja, o fundo estaria mais caro do que realmente faz sentido pagar nessas condições. E muito em função do quê? Cara, um dividendo mais baixo, um tesouro IPCA aqui também mais alto. Porque se a gente tivesse, por exemplo, um tesouro IPCA 5,60, 5,70, a gente já teria, claro, o preço do fundo ele ainda ficaria mais alto do que o preço teto, mas olha como é que mexe aqui no preço teto. Vai para 98,73, beleza? Se a gente tivesse também um dividendo mais alto, vamos lá, 70 centavos, aí também já mexe no valuation, beleza? Então, nessas condições atuais aqui de dividendo que o fundo está pagando, tá? E no patamar atual de tesouro IPCA+, a gente tem aqui um fundo mais caro do que realmente mais caro do que o seu preço teto, considerando essas premissas, beleza? Que fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda, só estou fazendo aqui na planilha baseado nos preços teto, baseado nas premissas ali do relatório gerencial e também do atual momento ali de tesouro IPCA. Vamos pegar outro aqui, para vocês verem. Vamos pegar HGRU. Vamos pegar agora o HGRU. Beleza? O HGRU paga na média 85 centavos por cota.
tá? E aí, a vacância do HGRU, a vacância dele. Isso aí eu até sei de cabeça. Vacância do fundo é até 5%, o prazo médio ele está acima de 5 anos e aqui a gente tem uma alavancagem de fato, opa, achei que estava virando para a planilha. A gente tem aqui uma vacância de até 5% no HGRU, vacância roda na casa de 1%, alavancagem roda abaixo, também abaixo de 10%, e o prazo médio na casa de uns 10 anos. Tá? Então o HGRU nessa projeção de dividendos aqui, tá? Ele paga em média 85 centavos, tá? Então em 12 meses, previsão de pagar 10,20. Tá? E aí nessas condições de Tesouro e IPCA, a gente tem também um fundo com o preço teto ali de 126,63 e o preço atual do fundo 133,61. O que acontece? A gente está trazendo, como é que é o modelo de Gordon? A gente faz uma projeção dos dividendos e desconta a uma taxa. É um fluxo de caixa descontado, mas só que de forma muito mais simples. Então a gente traz esse valor presente. Tá? E aí a gente considera o Tesouro IPCA, a taxa pré do Tesouro, mais um prêmio de risco. Se você tem essa taxa do Tesouro aumentando, como foi nas últimas semanas, a gente acaba comprimindo mais o valuation. Então, se a gente fizer, por exemplo, aqui, ó, se a gente considerasse aqui uma taxa de 5,60, 5,70, ó, o valuation já ficaria, tá bem próximo aqui, inclusive. Né? Se a gente tiver taxas menores, vamos lá, 5,50, 5,60, tá vendo? O valuation já fica favorável. Então, à medida que a gente sobe ali a taxa do Tesouro IPCA e tudo mais, isso acaba comprimindo o valuation, tá? Então, você acaba, obviamente, isso diminui o teu preço teto, tá? Acaba sendo uma oportunidade de você investir lá no Tesouro Direto. Isso pode acabar, dependendo, jogando o preço para baixo ali, até te ajudar a encontrar algumas oportunidades em fundos imobiliários, beleza? Então, considerando o HGRU, nessas premissas aqui que o fundo trabalha, se a gente, deixa eu voltar aqui para o patamar que a gente estava, tá? Aqui a gente tem um valuation que está aí, um preço teto abaixo do preço de mercado, beleza? Pessoal, fique à vontade, quem quiser colocar aí um fundo imobiliário para a gente poder rodar aqui na planilha, fiquem à vontade. Tá? Quem tiver interesse nessa planilha aqui, quem está na gravação do YouTube, é só pegar o link aqui na descrição do vídeo. Quem está assistindo pelo Instagram, é só ir no link da bio. Beleza? Então, galera, vamos lá. Vamos pegar mais um aqui. Vamos pegar um outro fundo de tijolo. Então, a gente fez PVBI, a gente fez HGRU. Vamos pegar um XPLG11 da vida aqui. Tá? Então, vamos pegar um XPLG11. E aí vamos rodar aqui o XPLG. Então, vamos pegar aqui o relatório do XPLG11. Vamos pegar a média de dividendos dele e pegar algumas informações ali do relatório gerencial. Então, o XPLG é um fundo que está pagando ali, na média, 78 centavos. Boa, Dani, Habitat. Vamos pegar um exemplo depois de um fundo de papel aqui para a gente poder ver como é que roda na planilha. Então o XPLG está pagando ali 78 centavos por cota, beleza? E aí, vacância. A vacância do XPLG está na casa ali de 1,7, é a menor vacância dos últimos 4 anos, então a vacância ali seria abaixo de 5. Vamos pegar aqui o relatório gerencial mais recente, beleza? Para a gente poder rodar aqui e ver o que a gente tem de dados, tá? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui em termos de alavancagem. Hoje o fundo conta com patrimônio de 3,3 bi, a alavancagem fica lá no final. Então, 246 milhões é o saldo devedor, patrimônio de 3 bi. Então, a gente tem aqui uma alavancagem de até 10%, então continua igual lá do HGRU. E prazo médio de vencimento de contratos. Vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente tem. Prazo médio aqui de 6,8 anos, tá? Então, vamos lá, 6,8 anos, então acima de 5 anos também mantido.
Tá? Então, nessas condições aqui, tá? O XPLG, considerando essas premissas aqui, a gente teria aí um preço teto de 116,20, tá? Nas últimas semanas, o fundo caiu consideravelmente, muito ali puxado pelo HG, pela alta ali do Tesouro IPCA. Então a gente tem aqui, ó, o fundo cotado a 104,72, preço teto 116,20, tá? A gente pode até ver como é que o fundo bateu nas últimas 52 semanas para a gente ver o que tem aqui, qual foi o máximo que ele bateu. O máximo que ele bateu foi 115,53, tá? Então o valuation está um pouquinho acima aqui, o preço teto um pouco acima, tá? Então dá para, não precisa manter ali uma margem de segurança, pode colocar se quiser uma margem de 5%, o preço teto vai para 110, tá? Então dá pra gente considerar uma margem ou não, tá? O valuation tá bem próximo ali do máximo que bateu, tá? Então nessas condições aqui de dividendos, essas condições de risco, tá? Apesar do fundo estar ali com alguma inadimplência e tudo mais, tá? A gente teria esse preço teto aqui e a gente ainda teria um potencial ali para o XPLG, tá? Considerando essas premissas. Beleza? Então, galera, vamos lá. Habitat, né? O Daniel botou aí Habitat 11. Então, vamos aqui, ó, fundo de papel, prêmio de risco já parte de um patamar maior, tá? Habitat, vamos lá. Habitat 11, tá? Vamos dar uma olhadinha nas médias. E aqui a gente está falando de um fundo de papel. Então, ó, para quem tem a planilha aí, tá? A gente vai trabalhar agora na parte de baixo aqui, tá? Então, aqui a gente está falando de tijolo, beleza? Tem até que corrigir aqui. Então, a gente vai colocar aqui um fundo de papel e a gente vai trabalhar aqui embaixo, beleza? Então, a gente vai trabalhar nessa parte de baixo aqui da planilha. Então, vamos dar uma olhadinha no Habitat 11, tá? O que a gente tem de dados aqui no relatório. Então, o Habitat 11 é um fundo de papel, então o PVP ele funciona bem para dizer ali se um fundo está barato ou caro, porque o fundo de papel tem marcação a mercado. Vamos dar uma olhada aqui nos dividendos, tá? Então os dividendos eles acabam oscilando mais. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma média, pega uma média ali dos últimos 6 meses e tudo mais, e daí a gente trabalha. Por quê? A carteira do Habitat, deixa eu virar para mim rapidinho. A carteira do Habitat é uma carteira que está majoritariamente exposta em inflação. É um fundo high yield. É um fundo que corre um risco maior para poder pagar dividendos maiores. Ele é um fundo high yield. Então, fundo ligado quase que 100% em IPCA, você vai ter bastante oscilação no dividendo, tá? Você vai ter, ainda mais com a inflação dos últimos meses, com bastante oscilação. Então, no fundo de tijolo, o dividendo ele é mais marcadinho ali, né? Mais bonitinho. No fundo de papel, como a gente tem correção monetária e varia em função da inflação, a gente tem um dividendo que oscila mais. Tá? Então a gente pode pegar ali os últimos 6 pagamentos e faz uma média e daí projeta em cima disso. Beleza? Então vamos pegar aqui, ó. A gente tem um pagamento de R$1 em outubro, R$1 em novembro, 98 centavos em dezembro. Deixa eu colocar na calculadora aqui para daí a gente poder fazer esse cálculo. Então, ó, eu tenho R$1 em outubro, R$1 em novembro, 98 centavos em dezembro. Daí eu tenho R$1 em janeiro, R$1,05 em fevereiro, R$1,10 em março. Então eu vou dividir para 6 aqui, foram 6 meses. Então eu tenho na média aqui um dividendo por volta de 1,2. Tá? Então, enfim, vamos rodar aqui na casa de 1,2. Então vamos fazer esse dividendo aqui, uma projeção na casa de 1,2. Tá? Entendendo que aqui o dividendo ele oscila mais. Tá? Então vamos lá, 1,2. Vamos pegar agora no relatório gerencial, tentar pegar as informações ali para a gente poder pontuar o prêmio de risco do fundo. Beleza? Então, vamos ver se a gente consegue abrir o relatório gerencial aqui para a gente poder trabalhar. Então, a planilha, ela consegue calcular fundo de papel, fundo de tijolo, porque a dinâmica é a mesma, tá? Então, você projeta os dividendos e desconta uma taxa. No fundo de papel, você vai ter outros indicadores aqui para poder pontuar também. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, relatório mais pesado, ver se a gente consegue abrir. Então,
Na parte do fundo de papel, a gente vai olhar LTV, percentual de operações compromissadas, que seria ali a alavancagem, e percentual de CRI subordinado. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que a gente tem? Segmento. Uma boa diversificação geográfica também. Ele não coloca. Ele não coloca o percentual aqui de CRI subordinado. Vamos ver se tem aqui a LTV média. LTV média 44%. Tá vendo? Essa é a coluna de LTV, ó. Tá vendo? LTV média na casa de 44%. É um fundo high yield, então LTV baixa aqui é bem interessante. Então a LTV média já está abaixo de 60%. Operações compromissadas. Vamos dar uma olhadinha se o fundo tem aqui estratégia tática, liquidez, tá, então tem 8% aqui, tá, estratégia tática 10%, mais 8, 18%, 21%, vamos dar uma olhada, estratégia core não fala, 84%, então aqui parece que tem ali um certo percentual de operações compromissadas, parece, pelo menos parece um pouquinho, porque 10% do patrimônio do fundo está em CRI corporativo, aí tem 3% ali em fundo de recebível, então dá mais ou menos uns 13,5% aqui. Não, 76%, tá? 76%, não, então o fundo não tem compromissada, tá? Então se você somar os patrimônios ali, o fundo de fato não tem compromissada. E aí vamos dar uma olhada na parte de subordinação. Vamos ver se a gente tem aqui alguma coisa. Então a gente tem esse CRI aqui subordinado, tá? Que dá mais ou menos 2,15 de patrimônio do fundo. Então a gente vai ter que somar na mão aqui 2,15 para ver o percentual de CRI subordinado. Deixa eu colocar aqui do lado. Então a gente vai ter que somar na mão aqui. Então essa é subordinada, essa aqui é subordinada, 0,31 também. Deixa eu ver o que mais a gente tem de subordinado. Essa aqui é subordinada, 0,24. Boa, vamos ver o que mais a gente tem de subordinada aqui. Bom, então a gente tem 2,4 de subordinado. Então, bem baixo também a princípio. 2,7 na verdade de subordinado. Então, de fato, a gente tem aqui percentual de CRI subordinado no Habitat de até 10%. Então, considerando esse pagamento de dividendos, considerando essa taxa e nessas condições aqui que a gente alimentou, a gente teria ali um preço teto de 135,17, tá? Olhando para essas condições, tá? Só que aí o preço do fundo 91,97. Cara, tá muito esticado esse valuation, então a gente pode colocar uma margem de segurança aqui de uns 15%. E daí a gente teria um preço teto de 114,90. Só que aí, lembrando, tá? Fundo de papel, PVP funciona bem, tá? Então comprar um fundo de papel num PVP acima de 1, você tá pagando mais caro. Pela planilha, cara, você vê que realmente teria margem, tá? Nessas condições aqui e tudo mais, projetando esse dividendo e nessas taxas de tesouro, cara, você ainda teria uma margem razoável para entrar, tá bom? Então, mas é válido você olhar para o PVP para você também não comprar um fundo mais caro do que realmente deve, tá? Então, para o caso do Habitat, a gente teria essa condição aqui. Vamos dar uma olhada, e aí vamos fazer o último, porque 9 horas eu vou entrar em reunião do trabalho, mas vamos olhar aqui XPML11, tá? Então, galera, XPML11, aí já é um fundo de tijolo, então a gente volta para o patamar de tijolo e a gente preenche essa planilha aqui, beleza? Então, no caso ali do XPML, vamos pegar relatório gerencial para a gente poder ver como é que tá ali a questão, principalmente a questão de alavancagem e vacância, tá?
Então, prazo médio de contratos ali, bom, a gente está falando de participação no shopping, então a gente pode considerar prazo longo aí, tá? O fundo faz muita gestão ativa, tá? Então, vamos olhar aqui como é que está a questão, deixa eu diminuir um pouquinho, vamos dar uma olhada como é que está a questão aqui de vacância. Fato relevante, beleza, não tem nada comentando ali. Então, galera, vamos dar uma olhada na questão da vacância. Então, o fundo está com uma vacância na casa de 4,7, então uma vacância até ok, beleza? Então, até 5%, prazo médio acima de 5 anos, ele tem participação em alguns shoppings, então vamos considerar prazo longo. A alavancagem, então hoje o fundo, ele conta ali, deixa eu ver se ele coloca mais para trás, a questão da alavancagem do fundo. Que geralmente ele coloca na última, geralmente os fundos ali eles colocam na última página. Não, ele não colocou aqui em questão de alavancagem. Aqui tem, tá aqui. Então a gente tem mais ou menos, tá? O fundo aqui tem mais ou menos, vamos lá, 330, 480, 500, mais ou menos 540 milhões aqui de dívida, de obrigação, tá? E quando a gente olha para o patrimônio do fundo, 4,4 bi. Então a gente tem mais ou menos 540 em relação a 4,4. Então um pouco acima ali de 10%. Então a alavancagem ela fica entre 10% e 20%. Então esse seria o prêmio de risco aqui do XPML, beleza? Ele está pagando ali na média, anunciou o dividendo mais alto agora, 91 centavos, vamos manter aqui na média de 90 centavos, tá? Então, deixa eu tirar aqui a margem de segurança. Nesse caso a gente teria um preço teto de 134, tá? Quando a gente olha para o máximo que o fundo bateu nas últimas 52 semanas, a gente tem aqui, ó, 120,66, beleza? E daí a gente tem aqui um preço teto de 130. Então a gente pode colocar uma margenzinha aqui de uns 5%, vai para 123,54. Então, nessas condições de vacância, prazo médio, alavancagem, nessas condições de dividendos e de tesouro IPCA, tá? A gente teria ali um fundo que ainda tinha margem, ainda tem margem para comprar. Se você quiser aumentar um pouco a margem de segurança também, você ainda tem espaço para comprar nessas condições aqui de investimento. Beleza? Galera, então consegui fazer aqui, a gente fez 5 fundos imobiliários pela planilha. Quem tiver interesse na planilha, quem tá aqui no Instagram, é só ir lá no link da bio, tá? Você consegue comprar por lá. Quem tá na descrição, quem tá no canal aqui, quem tá assistindo pelo YouTube, o link tá na descrição do vídeo, é só entrar lá e boa. Galera, então era isso que eu queria trazer para hoje, tá? Hoje quase não tinha muita informação ali, então decidi mostrar um pouco a planilha aqui. Show? Galera, muito obrigado pela participação de todo mundo, obrigado aí por quem mandou aí nos comentários. Contem comigo, uma excelente semana, semaninha um pouquinho mais curta, tem feriado, tá? Então, bom para estudar, bom para descansar um pouquinho. Show? Galera, então é isso, uma excelente segunda-feira, contem comigo, vamos juntos, valeu!